Deus com a sua vida? Quem veio ouvir a voz do Senhor? E quem já ouviu a voz do Senhor? Deus, ele já falou aqui de várias formas, de várias maneiras, através dos louvores. E agora eu creio que Deus, ele vai falar acerca da sua palavra, que é a verdade. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 13, somente a parte B. Mateus 6, 13, a parte B. É um texto bastante conhecido, onde fala da oração do Pai Nosso. E a parte B diz: porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Vamos todos repetir junto: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Novamente com força: porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Ou seja, assim seja. Amados, eu acordei hoje, eram umas 10 para 6, 5h50, e me veio uma revelação da parte de Deus que eu quero liberar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quem veio ouvir uma revelação de Deus aí? Amados, o texto que nós lemos aqui, Jesus, ele está revelando algo muito precioso e importante para aqueles que iriam dar continuidade ao Evangelho, iriam continuar a caminhada com Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque foi o que ele veio estabelecer, o reino de Deus. E quando Jesus está fazendo essa oração aí do Pai Nosso, ele está afirmando algumas coisas que eu confesso para os irmãos que eu tive dificuldade de entender isso no início da minha jornada. Precisou se passar muitos anos para que eu pudesse entender o que Jesus Cristo quis ensinar para os seus discípulos que iam dar continuidade. E a afirmativa dele é que nós temos um Pai. Por isso que ele começa dizendo: Pai nosso que estás aonde? No céu. Isso aponta para algo, irmão. Nós sabemos que a maior parte, dos brasileiros falta muito esse lado de paternidade. A maioria foram criados somente com mãe, e quando há essa ausência paterna, fica difícil essa relação que Jesus aqui ele quer nos ensinar, de nós vermos Deus também como nosso Pai. E hoje eu estava nessa manhã pensando sobre isso, as dificuldades que eu encontrei para poder ter esse relacionamento com Deus. Eu sempre, as minhas orações: oh Deus Todo-Poderoso, engrandecido é o teu nome, o Senhor é forte, o Senhor é tremendo. Mas tinha alguma dificuldade de chegar a olhar para Deus como um Pai, como Jesus Cristo está aqui nos ensinando. E isso por quê? Porque eu tinha alguns bloqueios na minha vida, alguns sentimentos na minha vida que era mentira. E eu sei que eu posso estar falando com pessoas aqui hoje que, quem sabe, está carregando esse sentimento, o sentimento de abandono, se sentindo rejeitado, se sentindo desprezado pelo seu próprio pai, o pai biológico. Mas Jesus me mandou aqui nessa noite dizer algo para você: Ele é o teu Pai. E Ele, como Pai, Ele vai cuidar de você. Ele vai mostrar para você o quanto você é importante para Ele. E isso não é exclusividade somente minha, é de todos aqueles que o recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e que reconhece também essa paternidade da parte de Deus. Então nós podemos dizer que o Pai é nosso. E na mesma oração que ele fala Pai nosso, ele também diz que o pão também é nosso. E muitas das vezes a gente não conseguimos fazer essa comparação que eu estou aqui falando.
temos dificuldade de entender que o Pai é nosso e temos dificuldade também de entender que o pão é nosso. Por quê? O pão fala do quê? Fala sobre nós compartilharmos aquilo que nós temos. Se o pão não é só meu, o pão tem que ser de todos. Eu estava vendo o pastor Mateus falar, né, sobre o poder da unidade, o que a unidade é capaz de fazer. Toda essa reforma e muitas coisas ainda que estão faltando, será possível realizar, porque nós entendemos que o pão não é só meu, o pão é nosso. E se cada um repartir o pão, eu tenho certeza, amado, que coisas gloriosas Deus irá fazer sobre a tua vida e sobre a tua família. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Então, foi o próprio Jesus que disse: eu sou o pão da vida. E se Ele é o pão da vida, Ele vai ter uma palavra para você nessa noite. Ele vai alimentar a sede que você tem e a fome que você tem da palavra de Deus. Eu quero fazer algumas perguntas que irá fazer você entender o que Deus Ele quer realizar em sua vida durante todo este ano que está se iniciando, né? Toda festividade nós costumamos a dizer que se inicia um novo ano para o ministério. Então hoje essa palavra é profética para todo o ministério, para as igrejas que estão aqui conosco, pastor Bíblia que está lá em instância. Então nós temos essa direção de Deus, de que toda festividade nós estamos iniciando no mundo espiritual um novo tempo para esta igreja. Quem está no meio, glória a Deus. Que pergunta é essa? A pergunta que me veio ao meu coração é que o que será que significa o reino de Deus? Nós já dissemos aqui: teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Mas que reino é esse que se tanto falam e muitas vezes nós não temos um entendimento? Eu tirei hoje para a gente pesquisar um pouquinho mais para passar esse aqui para vocês, tá? Nós podemos dizer que o reino é um território onde um rei governa. Todo rei, ele governa em cima de um território. Se isso é verdade, é o lugar onde a autoridade ela é exercida por alguém, quando as pessoas reconhecem que ali tem um governo, que ali tem um rei que está governando aquele lugar. E o reino de Deus, irmão, ele quer ser governado nas nossas vidas. O que Jesus quis nos ensinar é isso. Ele quis dizer que Deus é quem governa todas as coisas. E a pergunta que eu quero que você responda é justamente essa: quem é que está governando a tua vida? Se o reino de Deus é um território onde um rei governa, será que Jesus está governando a minha vida? Será que Jesus ele realmente é o meu Senhor e Salvador da minha vida? Quando nós fazemos uma oração para que as pessoas reconheçam Jesus Cristo, nós temos a obrigação de dizer que você receba a Jesus ou reconheça Jesus não somente como teu Salvador, porque as pessoas querem o Salvador, as pessoas querem que Jesus salve ele de situações, mas o certo é: reconheça que ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Se ele é Senhor, ele tem domínio sobre as nossas vidas. E foi isso que Jesus falou comigo. Então você, na realidade, é o reino de Deus. O reino de Deus está na sua vida, está na vida daquela pessoa que decidiu um dia tê-lo ele como Senhor e Salvador. Deixa eu ver se essa pessoa já se encontra aqui presente no nosso meio. Se ele ainda não governa até o final desse culto, ele vai governar na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu quero que você entenda isso muito bem. A Bíblia diz que existe dois reinos. Colossenses capítulo 1, versículo 13 vai falar sobre isso, que Jesus Cristo nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Então o reino de Deus e o reino das trevas são dois reinos que existem no mundo espiritual. Um desses te governa, um desses está sobre domínio sobre a tua vida. Jamais os dois juntos.
Porque a luz não tem pacto com as trevas. Aonde chega a luz, a Bíblia fala que as trevas elas são dissipadas. Posso ouvir glória a Deus? Jesus Cristo nos libertou do poder das trevas, ou seja, do reino das trevas. Um dia esse que vos prega estava servindo as trevas, estava participando desse reino das trevas, mas Jesus me libertou desse reino. E hoje nós estamos aqui servindo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deixa eu ver se tem mais pessoas comigo servindo esse Deus. Aplauda e glorifica o nome desse Deus maravilhoso. No reino de Deus, igreja, estão todos aqueles que reconhecem a autoridade de Cristo e se submetem ao seu governo. Isso é muito interessante. Jesus Cristo habita em mim. Acabamos de ouvir uma canção, o Farid até comentou ali, que mensagem forte é essa? Eu falei, essa mensagem é de 10 virgens. Todas eram virgens e todas tinham azeite, só que 5 não conservaram o azeite, ou seja, elas estavam esperando o noivo, mas não acreditavam que o noivo ia vir. Ele olhou assim e ele entendeu a mensagem. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Quem está esperando Jesus? Se Ele governa a tua vida, se você já reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai se submeter à vontade dEle. Escute algo importante. Quem é governado por Jesus, Jesus fala, Ele obedece. Jesus ensina, Ele pratica. Jesus dá uma ordem, Ele vai. Você se enquadra dentro disso? Você pode dizer hoje que o reino de Deus está na tua vida? É quando eu ouço a voz do Senhor e eu obedeço aquilo que o Senhor está falando comigo. É quando Ele fala comigo, faz, vai. A ordenança que Jesus deixou para os seus discípulos, ela também se estende para a igreja que Ele mesmo falou que ia edificar. A ordenança de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Essa ordenança foi uma ordem. Se eu estou no reino de Cristo, se Cristo governa sobre a minha vida, eu tenho uma obrigação de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Essa igreja, ela está passando por uma reforma física, mas há alguns anos ela vem passando por uma reforma espiritual. E nós temos procurado levar esse Evangelho, despertar a igreja do Senhor Jesus, para que esteja obedecendo a ordenança dEle, fazendo o id dEle. Domingo passado nós tivemos a felicidade de começarmos esse projeto de evangelização aqui no bairro, e nós fizemos isso, fomos em porta em porta. É o seu Manuel. Deixa eu cumprimentar o seu Manuel. Senhor, como eu falei para o senhor, conta o sonho da igreja. O sonho é que o meu pastor, ele falou que se eu viesse aqui, o pastor Davi ia orar na minha barriga e ia melhorar, né? Aí, quando eu pensei que Deus chegou na minha casa. O Senhor Jesus vai sair curado hoje daqui, porque o reino de Deus vai ser manifestado aqui neste lugar. Gente do céu, que Deus comece a dar sonho para muitas pessoas. Oi, fala aqui, profeta. O detalhe é que ele não conhecia o Senhor. O detalhe é que ele não conhecia o Senhor. Prazer, me chamo pastor Davi, seja bem-vindo.
O Pai está na casa, irmão. Jesus tem poder de fazer isso. Por uma alma, Ele tem poder de fazer isso. Eu estava falando com um pessoal que nós viajamos 900 quilômetros para Campo Mourão para orar pela vida do Claudinei. E uma pessoa chegou para mim: pô, mas viajar tão longe para fazer uma oração? Sabe de nada, inocente. Através dessa vida, irmão, tantas outras já estão sendo alcançadas. Aplaude e glorifica o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eu quero viver o que eu estou pregando aqui. Eu estou pregando o reino de Deus. Eu quero que o reino de Deus seja na minha vida. Eu quero que quando Jesus fale, eu obedeça. Quando Ele diz assim: eu estou te ensinando, então eu vou colocar em prática. Ah, essa igreja, pastores, são 33 anos. Dá para imaginar quantos ensinos já saiu aqui desse altar aqui? 10 anos, pastor Mateus, 18, pastor Albino, pastor Givaldo, 20. Quantos ensinos já saíram do altar? Se a igreja começar a praticar, aleluia, eu vou profetizar, aleluia. A igreja está linda? Está linda mesmo. Mas eu vou dizer algo: se nós começarmos a praticar, serve para você também, vai? Esse espaço vai ficar pequeno. Essa reforma que foi para a honra e glória do Senhor vai ter que ser ampliadas, porque existem almas para ser salvas. Aplaude e glorifica o nome desse Deus maravilhoso. O reino de Deus está sendo estabelecido sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Então, se Jesus mandou você falar, algo fale. Se Ele mandou você fazer algo, faça. Decida hoje ser governado por Jesus. Saia dos reinos das trevas. Fala: Senhor, eu quero estabelecer o teu reino através da minha vida, Senhor. O teu reino será edificado. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Seja o reino de Deus. Seja o reino de Deus. Aonde, apóstolo? Na sua casa, a começar na casa. Seja o reino de Deus na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver. Seja o reino de Deus. A palavra de Deus diz que o reino dele está em nós. E eu comecei a observar a palavra e me veio assim um entendimento tão grande, porque eu pude hoje perceber, irmão, que essa palavra está se cumprindo aqui neste lugar. Que você vai sair daqui dizendo assim: eu sou o reino de Deus. Seja o reino de Deus. Fala para quem está ao seu lado: seja o reino de Deus. Apóstolo, como é que eu posso ser o reino de Deus? Seja justo, porque o reino de Deus é justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Então, para mim estabelecer o reino de Deus é quando eu sou justo com alguém. Seja justo com quem está mais próximo de você. Seja justo com o seu pai, seja justo com a sua mãe, seja justo com o seu esposo, seja justo com a sua esposa. Seja justo com os seus funcionários, seja justo com os funcionários, seja justo com os patrões. Justiça. Aí quando você começar a praticar a justiça e você ser justo, Deus vai te honrar. Porque você vai estar estabelecendo o reino dele. E aí as pessoas vão olhar assim: poxa, mas peraí, é diferente ele. O celular aqui. Peça o celular, peça o celular. Olha. Aí você está trabalhando. Você está sendo pago para trabalhar. Está trabalhando, está no WhatsApp. Está trabalhando,
está fazendo selfie vídeo. Seja justo. Você está sendo pago essa hora, então do celular. Justiça, irmão. Teu reino é sempre eterno. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O reino de Deus, justiça, bondade, fidelidade. Quando eu tenho fidelidade com Deus, eu estou estabelecendo o reino de Deus. Quando eu estendo minhas mãos, sou bondoso com alguma pessoa, eu estou dizendo o reino de Deus está sendo estabelecido através da minha vida. A presença de Jesus está aqui neste lugar. Se isso é verdade, declare comigo. Quem está aqui também, quem está ali nos assistindo online, repita comigo: teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre, amém. Aplauda o Senhor. Eu vou profetizar para quem acredita. Estenda as suas mãos profeticamente. O poder de Deus será manifestado hoje na sua vida, porque o reino de Deus está aqui nesse lugar. Nós falamos um pouquinho do reino, nós queremos falar agora do poder do reino. O reino somos nós, o poder é dele, manifestado. Amado, eu já vi o poder de Deus se manifestar muitas vezes. Tive até dificuldade para separar algumas aqui. E foram muitas vezes que Deus já nos permitiu ver o reino dele, do poder dele sendo manifestado na vida de muitas pessoas. Eu queria lembrar de uma primeiramente particular, porque às vezes a gente dá tanto testemunho e as pessoas, poxa, mas ele só fala dos outros e ele não vive isso não. Alguns anos atrás nós fizemos um trabalho pela manhã, a Lucy vai lembrar ele. Foi feito um trabalho de manhã, não lembro nem o trabalho que foi feito. E eu sofri um acidente de moto, aí você vai lembrar agora. Aí vocês lembram. E eu estava vindo para cá, e eu sofri um acidente de moto por não ouvir a voz do Senhor. Eu vou contar um milagre, mas tem que falar as coisas também. Eu acordei, sabe, você acorda na agitação, responsabilidade e tanta coisa para ser feita, então você já acorda 1000 por hora. E aí a Rosane, ela chegou, a Letícia quis vir também, falou: poxa, vamos todo mundo de Uber. E era para me vir de Uber aquele dia, mas aí essa agitação, né? Jesus vai tirar essa agitação aqui, não. Acho que não sou eu, não é só eu não, viu? Tira mesmo, né? Aí a Letícia, já que ela está falando, ela vai participar da pregação. Aí a Letícia entrou no quarto 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Fala. Foi mesmo. Aí a Letícia começou a demorar, e os ponteiros, e quem é pastor sabe, eu gosto de chegar antes. E aí eu peguei a moto e vim. Na entrada aqui da cidade, eu sofri um acidente, uma pessoa bêbada de bicicleta
veio com tudo na minha direção, não tive muito o que fazer. E aí a moto derrapou, eu caí ao chão e a moto caiu por cima dos meus pés. Eu não tinha percebido, mas o meu pé estava embaixo do motor da moto. O sangue estava quente, então eu nem percebi. Eu sei que quando caiu, eu quis me levantar. Quando eu fui tentar me levantar, o barulho. Aí o tornozelo quebrou. E aí o pessoal veio, levantou a moto, tal, aí eu fui me levantar e ainda pisei. Quando eu pisei, aí foi de vez. Aí Jesus, aí pegaram, me deitaram lá, chamaram o SAMU e eu fiquei lá. Aí eu cheguei, olhei, vi que tinha quebrado, aí tirei aí o sapato, estava inchando demais, eu fui força, tirei o sapato, já está quebrado mesmo, eu tirei o sapato, o sangue estava quente, e me colocaram no SAMU, me levaram aqui para o PS, e aí foram fazer o raio-x. Escuta só, foram fazer o raio-x, tá o raio-x, aí já veio com a guia de internação para o Santa Amaro. Ó, você vai ser internado, assim mesmo, você vai ser internado no Santa Amaro, fraturou o teu tornozelo e você vai ter que ir para lá porque vai fazer a cirurgia. Quando ela deu aquele relatório, eu falei, peraí, tem um culto para mim ir. Peraí, eu já orei por tantas pessoas, eu já vi ossos crescer, eu já vi Jesus curar pessoas de câncer, paralítico. Aí estava na hora de eu viver essa palavra. Nós falamos que o reino de Deus é você ouvir e obedecer. Gente, não tinha ninguém para orar por mim. Eu estava lá, ainda estava na maca lá, a maca do hospital já, porque eu ia para o Santa Amaro. Eu só fiz isso, pastor Mateus. Eu forcei o máximo que eu podia para olhar para o tornozelo e eu estendi minhas mãos. Minha mão não chegou lá. Estendi minhas mãos em direção ao meu tornozelo. Quando eu estendi minhas mãos no tornozelo, eu falei, Jesus, a tua palavra diz, Ezequiel 37, que o Senhor mandou o profeta falar com ossos. Ossos, ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Irmão, Jesus vai, o poder dele vai ser manifestado na tua vida. Obedeça a palavra, creia na palavra. Ouvir o que? A palavra? Ossos têm ouvido? Aí eu falei, até os já pegou já. Até os obedece. Falei, ossos, volte ao lugar agora. Eu sei que você acredita em milagre, mas está minha esposa aqui que viu isso no dia a dia. Profetizei, ossos, volte ao lugar agora. Eu não vou fazer essa cirurgia. E me levaram para o Santa Amaro. Eu fui, me levaram para o Santa Amaro. Chegou lá, tiraram novamente o raio-x e o médico chegou e falou, teu caso é cirurgia, mas olha só, não tem cirurgião agora. Aí eu, opa, Deus está no negócio. Não tem cirurgião agora, vamos colocar uma tala aí e tal, você vai voltar na segunda-feira. Para onde que eu vim? Eu saí do Santa Amaro, irmão, com a tala. Pensar numa coisa, eu vou para a casa de papai. E quando eu chegar lá, vai ser estabelecido. E eu entrei, colocar na cadeira, eu fiquei aqui. Gente, a honra e glória no nome do Senhor Jesus, não fiz cirurgia. Para a honra e glória no nome do Senhor Jesus, irmão, eu não senti dor. Osso quebrado, tornozelo quebrado, irmão, eu não senti dor. Eu não sei andar. Porque o poder do reino se manifestou na minha vida e vai se manifestar na sua vida. Aplaude e glorifica o nome do Eterno nessa noite. Deixa eu ver quem está aqui
que se você veio ver a manifestação do poder de Deus se manifestar na sua vida, creia nisso. Creia nisso. Outra experiência que nós tivemos era a madrugada. Nós tínhamos um trabalho espiritual de 3 dias, denominado Volta de Jabó. Volta de Jabó, que foi aonde Jacó teve um encontro com Deus. E nós estávamos esse foi feito no colégio 1º de maio. Devia ter umas 300 e poucas pessoas inscritas. E nós estávamos ali ministrando, era madrugada, eu me lembro. E esse Volta de Jabó foi um divisor de água muito grande na minha vida. Quem estava comigo vai lembrar do que eu estou dizendo. Começou a vir umas perseguições muito fortes para cima da gente. Começaram a falar que a gente era herege, começaram a falar que a gente não era de Deus, aquele negócio todo, né? E aí tinha uma revista, acho que essa revista não existe mais. Natanael Rinaldi. Isso, Natanael Rinaldi, Defesa da Fé. É isso mesmo. Faleceu ele, que esteja com o Senhor. Esse pastor, ele tinha essa revista Defesa da Fé. Mas eu não entendia muito a defesa da fé, porque a defesa da fé é encontrar erros. Até aí tudo bem. Mas a partir do momento que você não encontra erro, você tem que falar a verdade. Quem concorda comigo? Falar que eu sou um herege, falar que eu não sou de Deus, pode falar. Agora, se eu provar para você que eu sou, então você fala a verdade. Então me procuraram, a direção da revista me procurou e falaram assim: olha, nós queremos autorização para gravar tudo, tal, e nós vamos fazer a reportagem e colocar na revista, tal, na capa da revista. E eles falaram, e eu, amém, vocês têm autorização para ir. Só que, se vocês não verem nenhuma heresia, eu também quero a minha defesa. Vocês vão fazer uma matéria comigo. Gente, eles foram, passaram 3 dias conosco. Esse Jesus é bom demais, né? Aqueles que foram de curiosidade, aqueles que foram para investigar, para encontrar alguma coisa. Sabe o que eles encontraram? O reino de Deus. Sabe o que eles encontraram? O poder de Deus. Sabe o que eles encontraram nessa madrugada? Nós estávamos ministrando, pastor, e eu aqui, estou no altar falando. De repente as pessoas sentadas assim ouvindo, e eu me levanto os meus olhos, devia ser umas 2 horas da manhã, eu começo a ver uma nuvem. Uma nuvem começou a vir, tomar conta daquele ambiente. Uma nuvem veio, só que ela não vinha assim, do chão, ela pousava sobre a cabeça das pessoas. Então eu estou olhando aqui para vocês, então em cima de vocês estava uma nuvem, e foi vindo, e assim eu estou pregando, e ao mesmo tempo falando assim: deve ser o sereno, né? Porque era madrugada, era aberto. Deve ser o sereno. E eu pensando com Jesus, e vindo, mas foi se aproximando de tal forma, irmão, que eu cheguei e falei: não, isso aqui não é coisa da terra, não. Isso aqui é a glória de Deus. Aí eu abri, falei: gente, eu não sei se vocês estão vendo, mas tem uma nuvem de glória. Fala, Nicolino. Eu vi. Ele tem capacidade, né? Tu estava lá nesse dia, né, Nicolino? Irmão, foi tomado aquele ambiente de glória, de poder, de unção. Pessoas foram batizadas no Espírito Santo, pessoas foram renovadas. Eu estou profetizando que isso vai acontecer hoje aqui nesse lugar. Aí escuta, tinha uma doutora, uma advogada, que também tinha lá as suas interrogações, tinha sido contaminada com um grupo bom, deixa quieto. E aí ela foi também. Só que o que aconteceu? Ela pegou uma infecção nos tímpanos. Então ela ficava bem distante por causa do barulho. Infecção no ouvido, nos tímpanos. Quando essa nuvem de glória ela se manifestou, essa mulher foi curada. Aí ela sai lá de trás e vem para dar um testemunho. E aí ela falou: o que estava infeccionando
explodiu para fora. E o poder de Deus, e o reino de Deus foi manifestado. Eu quero ser profeta de Deus, que você vai sair daqui curado em nome do Senhor Jesus. Você que está nos acompanhando aí, que tem alguma enfermidade, o reino de Deus vai ser manifestado na sua vida. Quem crê em milagre? Oné, fala para a igreja quando você ficou grávida. Olhei para você agora, eu lembrei. Prega aí, vai, deixa Deus te usar. Deixa eu contar. Então, quando eu fiquei grávida, né, aí passei no primeiro médico. Aí o médico falou: tem duas notícias, uma boa e outra ruim. Uma que você está grávida e uma que você vai ter que tirar agora, porque está fora do útero, você vai ter que tirar. Estava fora do útero, estava nas trompas. Aí liguei pro pastor. Aí o pastor veio e vamos orar. Aí o pastor veio, orou, ungiu a barriga. Fomos atrás de mais 2 médicos, né, pastor? Os 2 médicos a mesma coisa, vai ter que tirar. E daí o último falou: já vai direto se internar, porque daqui você não sai. Aí fui. Aí eu fiquei com aquela oração do pastor na cabeça, né, pastor? Aí me internei e eu estava dentro do hospital. Aí eu falei: eu tenho que acreditar em Deus, não no médico. Eu fugi daquele hospital. Aí no outro dia eu fui procurar um outro médico, acreditando no que Deus tinha falado. O médico falou: tá tudo bem, tá dentro do útero. Hoje ele tá com 7 anos, já A palavra foi em Salmo 46. Eu quero profetizar na tua vida para orar por você. Eu estava em casa, chamei minha esposa e falei: Rosângela, vamos orar agora pela Néia. Ela está desesperada. E nós pedimos: Senhor, dá uma palavra, porque a maior revelação é a palavra de Deus. O que vai acontecer na sua vida não é porque eu estou falando, é porque a palavra está falando. Não é por mim, é por Ele. Entenda isso. E aí Deus me deu o Salmo 46, a fé perfeita. E aí antes de ir para a casa dela, eu li. E eu falei: Jesus, essa fé perfeita é para mim ou é para ela? E nós chegamos lá na casa. E Deus me deu uma revelação. Quando eu estava começando a ler o Salmo 46, estou querendo só lembrar o primeiro verso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio da angústia. Pelo que não temeremos, a revelação, irmão. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Tem gente que não entendeu, você melhor. Ainda que a terra se mude. Você sabe que nós fomos feitos do pó da terra. Deus, Ele criou um boneco de barro. Ele fez o boneco de barro. E quando Ele fez o boneco de barro, Ele soprou o fôlego de vida. E quando Ele soprou o fôlego de vida, aquele boneco de barro se fez alma vivente, diz a palavra do Senhor. Então nós somos feitos do pó da terra. No útero dela estava uma semente, que era uma criança. E essa terra, que é a semente, estava fora do útero. E quando Jesus falou na palavra: ei, ainda que a terra se mude, eu acreditei nessa palavra. Eu orei para ela assim: Deus está tirando agora das trompas e está colocando no útero. Foi essa palavra que ela segurou. E o milagre aconteceu. Quem estava nas trompas foi pro útero. Está com 7 anos, hoje está lá fora pulando lá que nem. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Se coloque em pé. O reino de Deus é poder de Deus. E eu quero ver o poder de Deus se manifestar na sua vida em nome do Senhor Jesus. Primeiramente eu quero orar
Quero orar por aqueles que vão decidir ter a sua vida governada por Jesus. Eu sei que tem pessoas que estão aqui hoje e quem está nos assistindo também. Você precisa estabelecer primeiro o reino de Deus na tua vida. E para isso você tem que tomar uma decisão. E a decisão é essa: Jesus, eu estou governando a minha vida. Eu estou fazendo aquilo que eu quero, que eu penso, que eu acho, mas eu quero o teu reino na minha vida. Eu quero que o Senhor governe a minha casa, governe a minha vida. Só levante a mão quem é essa pessoa. Está aqui. 1, 2, quem mais? 3, quem mais? Quem mais? Lá atrás, 4, 5, quem mais? 6, 7. Quem mais quer? Quem mais quer? O governo de Jesus na tua vida. Eu não estou falando para você ser crente. Eu não estou pregando religião para você. Eu estou falando que existe um Jesus que morreu na cruz do Calvário e quer mudar a tua vida e a tua história. Quem sabe até hoje você não teve esse entendimento, achou que ia para o céu, e hoje você está ouvindo que o reino de Deus é justiça, é bondade, é lealdade. O reino de Deus está em você. Essas pessoas que levantaram as mãos, venha rapidamente aqui à frente. Venha rapidamente à frente, pode vir. Apóstolo, estava afastado e eu quero voltar para o reino. Venha também, venha. Só saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vai aplaudindo o nome do Senhor. Vai glorificando o nome do Senhor Jesus. Igreja, aplauda o Senhor por mais vidas que estão chegando. O reino de Deus está sendo estabelecido. Mais uma vida, aplauda o Senhor Jesus. O Pai está na casa. É o maior presente que vocês podem estar me dando, é esse. Porque a festa no céu, escute, a festa no céu não é quando tem festividade. A festa no céu é quando o pecador se arrepende. É quando alguém reconhece que sem Jesus não vai, não dá. Ministra sobre a vida dele, pastor, pode orar. Orem por eles. Eu profetizo que o reino de Deus está chegando sobre você. Profetizo em nome do Senhor Jesus. Jesus, manifesta o teu poder agora, Senhor. Atrai a tua presença agora, Jesus. Toda tristeza, toda angústia, toda decepção, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus. Decida agora, decida. Senhor Jesus, olha comigo assim, Senhor Jesus, eu decido neste momento a receber o teu reino sobre a minha vida. Eu decido receber e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eis-me aqui para te servir. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Abraça essa pessoa, abrace ela. Abrace ela. Seja bem-vindo ao reino. Seja bem-vindo ao reino.